Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o mal acontecer na sua vida? Esta é a pergunta de muita gente e eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus permite o mal, é porque Ele é capaz de fazer um bem através deste mal. Deus é capaz de tirar um bem através deste mal. Eu digo para você, se Deus não pudesse tirar um bem do mal, Deus não deixaria o mal acontecer. Mas se Deus permite o mal acontecer, é porque Ele pode tirar um bem maior daquilo que é mal. Eu quero provar isso para você. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 8, versículo de 28 a 30. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, e esses Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor. Eu gostaria que essa palavra, ela ficasse no seu coração. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Veja, meu irmão e irmã, tudo é tudo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, há situações na sua vida que parece que é desgraça. Há coisas na sua vida que parece que só é desgraça. Mas se Deus está permitindo, Deus pode tirar um bem maior dessa situação. Eu quero já dar o maior exemplo de todos. Quando Jesus foi para a cruz, parecia a maior desgraça de todos. Parecia a maior desgraça de todas. Jesus na cruz parecia fraqueza, parecia derrota, parecia fracasso. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E para que Deus permitiu que o seu Filho morresse na cruz? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus permitiu que Jesus morresse na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Deixa eu te falar, através do sofrimento de Cristo, através da maldade dos homens, quanta maldade em cima de Jesus Cristo, quanta ofensa em cima de Jesus Cristo, quanta humilhação em cima de Jesus Cristo, o Pai permitiu que o Filho passasse por tudo isto para manifestar a sua força. E Deus tirou um bem muito maior para todos nós. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, versículo 20. Você sabe que José do Egito fizeram-lhe muito mal. Os seus próprios irmãos lhe fizeram muito mal. José do Egito sofreu muito, mas olha o que aconteceu. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Olha José do Egito falando, vocês queriam me destruir, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida de um grande povo. Ou seja, através do mal que fizeram a José do Egito, Deus salvou uma grande nação. Você que conhece a história de José do Egito, você sabe que história linda. Através do mal que fizeram a José do Egito, Deus salvou uma grande nação. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, versículo 4. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Nós sabemos que o faraó perseguiu o povo durante muitos anos.
Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Nós sabemos que Deus foi vitorioso sobre o faraó. O mal não vence, minha gente. O mal não vence. Deus triunfa sobre o mal através do bem. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó 42, 10. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo que tinha possuído. Quantos males Jó sofreu na vida, Deus lhe restituiu em dobro. Eu quero que você entenda isso. De todo o mal que acontece na sua vida, se Deus permite, Deus vai tirar um bem maior. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 4. Lázaro havia morrido. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Por essa doença Deus vai ser glorificado. Por este mal Deus vai ser glorificado. Pelo que aconteceu na vida de Jó, Deus vai ser glorificado. Pelo que aconteceu com o povo no Egito, Deus vai ser glorificado. Pelo que aconteceu com José do Egito, Deus vai ser glorificado. Pelo que está acontecendo com você, Deus vai ser glorificado. Escreve aqui nos comentários: o meu Deus tira o bem do mal. O meu Deus tira o bem do mal. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. God's grace overflowed in your life. Look at what I'm telling you. God's grace overflowed in your life. That's what we're going to meditate on. Stay with us until the end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's meditate today on 1 Timothy, chapter 1, verses 1 to 2, and verses 12 to chapter 14, verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the command of God our Savior and of Jesus Christ our hope, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Jesus Christ our Lord. I thank Him who strengthened me, Christ Jesus our Lord, for the confidence He placed in me by appointing me to His service. I, who once blasphemed, persecuted, and insulted, found mercy because I acted in the ignorance of one without faith. The grace of our Lord overflowed with the faith and love that are in Christ Jesus. The word of the Lord. People, look at this beautiful thing. The grace of our Lord overflowed. So, God's grace in you, it overflowed, it was abundant, people. And pay attention. What abounded in us? What abounded in us was sin. What abounded in us was sin. When we say this, it's something very big. The grace of our Lord Jesus Christ overflowed. Even in the midst of our sin, even in the midst of our misfortune, grace overflowed. And what does that mean? That God's grace not only forgave us our sins, but grace also enriched us. So, when I speak of grace that overflowed, it's a grace that forgave my sins. But it didn't just forgive my sins, it enriched me. So, you see, God isn't the one who only forgave your sins. God is the one who gave you gifts. God is the one who gave you grace. God is the one who gave you virtues.
So, God didn't just take bad things from you. God put good things in their place. This is beautiful, folks. This is the power of grace. So, grace in you overflow. Open your Bible to Romans chapter 5, verses 20 to 21. Romans chapter 5, 20 to 21. The law entered so that sin might abound. But where sin abounded, see, sin abounded in our lives, yes. But where sin abounded, grace abounded all the more. The Word of God is saying that God's grace is greater than sin in our lives. If sin was great, God's grace was greater. If sin is great, God's grace is greater. Just as sin reigned unto death, so also grace would reign through righteousness unto eternal life, through our Lord Jesus Christ. What a beautiful word, what an important word. Where sin abounded, grace abounded all the more. You can prophesy this in your life. Open your Bible to 2 Corinthians chapter 9, verse 8. God is able to fill you with every good thing, so that, always having all that you need, you may have plenty, even more, for every good work. God has given you everything you need so that you can do good works. God has given us everything so that we can do good works. In other words, we no longer have a reason to remain in sin. We have received grace to do good works. Open your Bible to Ephesians chapter 1, verses 7 to 8. In this Son, through his blood, we have redemption, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he lavished on us in streams of wisdom and prudence. Look how this grace was poured out on us in streams of wisdom, in streams of prudence. Open your Bible to John, chapter 1, verse 16. From his fullness we have all received grace upon grace. Look how beautiful. Grace upon grace. An overflowing grace. Grace upon grace. And finally, open your Bible to 1 Timothy chapter 1, verse 14. And the grace of our Lord was immense, along with the faith and charity that is in Jesus Christ. The grace of Jesus Christ was immense. All these passages reveal that God's grace in your life is greater, that God's grace in your life is greater than sin. Right here in the comments, God's grace in my life is greater than my sins. And with this, it is possible to overcome sins, because grace is greater. I no longer have an excuse to remain in sin because God's grace is greater. So, don't give in to sin, give yourself to God's grace. May God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Send this video to someone else. Jesus nos ensina a rezar. Minha gente, precisamos aprender a rezar. E Jesus, Ele nos dá dicas preciosas do que precisamos fazer para orar. Fique conosco até o final desse vídeo para você aprender de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 9, versículo de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou.
Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Minha gente, olha que interessante. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. O que Jesus está nos ensinando? Que para orar é preciso ir para um lugar retirado. Que para orar eu preciso me afastar das distrações mundanas. Tem muita gente que quer rezar com o celular do lado. Tem muita gente que quer orar vendo canalzinho, vendo reels, vendo distrações na internet. Então você está lá orando, de repente você pega o celular e você começa a ver celular. A gente não aprendeu a rezar. Quando você quer orar, você precisa se afastar das distrações mundanas. Você precisa entender isto. Então nós vivemos num mundo onde nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Foi-se o tempo onde nós éramos mais focados, né? Então, antigamente você, quando comia, você comia. Então você sentava numa mesa, você comia e se dedicava a comer aquele alimento, a conversar com as pessoas que estavam na mesa. Hoje em dia, estamos comendo, estamos assistindo alguma coisa, estamos resolvendo outro problema, estamos fazendo isso, estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que o pior é quando a gente quer levar isso para a oração. Então tem gente que leva esta loucura para a oração, ou seja, na hora da oração, ela não foca, ela se distrai com as coisas do mundo. E portanto você nunca vai rezar de um jeito frutuoso, de um jeito adequado. Jesus está nos ensinando, estava rezando num lugar retirado. Para que Jesus foi rezar num lugar retirado, minha gente? Para buscar intimidade com seu Pai, para estar concentrado em oração, para não se distrair nas coisas do mundo, para estar focado no que Deus iria falar com ele, que seu Pai iria falar com ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto. Quando Jesus pede isso, Ele está dizendo para você: se afasta das distrações. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Esse fecha a porta significa feche o seu celular. Feche as distrações. Feche tudo que te distrai, porque agora é o seu momento, eu e você, você e eu. Então quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo de 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajuda. Respondeu-lhe o Senhor. Maria estava em oração. Marta estava muito agitada. Então Jesus disse para Marta: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada.
as agitações. Veja, de um lado nós vemos Marta agitada com as coisas do mundo. Sim, por horas nós vamos ter que estar igual Marta, agitados nas coisas do mundo. Jesus não está criticando que Marta está fazendo a coisa errada. Muitas vezes nós vamos ter que nos dedicar às coisas do mundo, muitas vezes nós teremos que estar agitados. Agora, nós precisamos separar quando é oração, é oração. E segundo Jesus, a oração é a melhor parte. E veja que Marta está querendo agitar Maria. Marta está querendo que Maria se agite igual ela. Nós precisamos aprender a rezar. Estava rezando num lugar retirado. Escreve aqui nos comentários: eu preciso aprender a rezar melhor. Eu preciso aprender a rezar melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Diante de Deus, nada permanece oculto. Escuta o que eu estou te falando. Diante de Deus, nada permanece oculto. Nem mesmo as coisas boas que você faz e nem mesmo as coisas más que você faz. Tudo que está oculto, um dia virá à tona. Não tem como a gente se esconder de Deus. É sobre isso que nós vamos partilhar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Lucas capítulo 8, versículo de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deve tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Preste atenção, com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Este ensinamento nos lembra que Deus vê todas as coisas e que no tempo devido Ele vai trazer à luz tanto as virtudes escondidas quanto os vícios escondidos, os pecados escondidos. Então, diante de Deus, eu não posso esconder nada. Diante de Deus, tudo vai aparecer. Coisas boas e coisas ruins. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Por isso não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor, Ele porá as claras. Preste atenção, Ele porá as claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Gente, essa palavra é muito forte. Eu vou ler ela de novo. Por isso não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Veja, quando o Senhor vier, Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Deus fará prestar contas de tudo que está oculto. Veja que a palavra oculto, ela está aparecendo aqui.
Tem coisas que ninguém sabe que a gente fez. Veja, tanto coisas boas quanto coisas más. Agora aqui, hoje eu estou me referindo a coisas boas e coisas más. Tem coisas boas que a gente fez que ninguém viu, mas Deus viu. E tem coisas ruins que você já fez que ninguém viu, mas Deus viu. Então preste atenção, Deus fará prestar contas de tudo que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. E veja que aqui Deus não está interessado só nos atos maus, não, também nos atos bons. Mas o que é importante da meditação de hoje é para você entender que diante de Deus nada fica oculto, diante de Deus nada fica escondido, não temos por que esconder nada dele. Por isso que a melhor coisa é abrir o coração para ele, por isso que a melhor coisa é se arrepender, por isso que a melhor coisa é não ter máscaras diante de Deus. Não adianta colocar máscaras diante de Deus, ele nos conhece. É por isso que eu e você, como católicos, somos chamados a nos confessar diante do sacerdote. Colocamos diante do sacerdote aquilo que Deus já conhece, mas que Deus quer ouvir da nossa voz, Deus quer ouvir a gente falando, Deus quer ver a gente confessando. Por isso é tão importante a confissão. Abra sua Bíblia em Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que forte essa palavra. Romanos capítulo 2, versículo 16. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Gente, quantas palavras lindas. Deus vai julgar as suas ações secretas. Escreve aqui nos comentários. Eu não tenho como me esconder de Deus. Eu não tenho como me esconder de Deus. Você lembra de Adão e Eva? Adão, onde que estás? Adão se escondeu. Tive medo e me escondi. O ser humano, ele acha que pode se esconder de Deus. Todas as suas ações secretas, Deus sabe. E Deus vai julgar cada um, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Não tem como se esconder de Deus e não se esconda de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.